Cefet representa para mim? O Cefet representa para mim Na minha vida ele representa... O Cefet representa para mim... O Cefet, ele representa para mim o meu universo. Meu nome é Geranoati. Meu nome é Renato. Meu nome é Brice. Meu nome é Victor Hugo Augusto. Meu nome é Sara Marciano. Meu nome é Glauciene. Meu nome é João Lucas Isidoro. Meu nome é Arthur Novaes. Meu nome é Hildor José Cir. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Reginaldo Barbosa. Eu sou a Luciana Gabriela. Eu sou do Benin, um país da África Ocidental, e faço mestrado aqui no Cefet. Sou estudante de graduação do Cefet MG. Sou professor do Cefet MG. Eu sou aluna da graduação do Cefet MG. Eu sou aluna aqui do curso técnico do Cefet. Eu sou aluna da graduação do Cefet MG. Sou professor do Cefet MG. Eu sou professora do Cefet MG. Eu sou graduada pelo Cefet MG. Eu sou da República do Benin, sou aluno do doutorado aqui no Cefet. Sou aluno da graduação do Cefet MG. E eu sou estudante do técnico do Cefet MG. Além da sala de aula, o Cefet tem oferecido muitas oportunidades, principalmente integradoras. O Cefet possibilita essa formação um pouco mais holística, mais ampla, né, do que a formação para fazer o Enem, para fazer um vestibular. Além da sala de aula, temos como oportunidades aqui no Cefet as equipes de competição. Se ele tiver participado de algum grupo, seja de pesquisa, seja de extensão, ele já tem alguma experiência, porque provavelmente ele já vai ter aplicado o conhecimento dele participando dessas oportunidades, desses grupos. Tem empresa júnior, tem PET, projeto de extensão, ele envolve também muita interação com a comunidade. A gente pode crescer profissionalmente e não só profissionalmente, a gente adquirir mais conhecimento acerca de qualquer coisa que a gente possa enfrentar lá fora. Acho que os alunos que formam do Cefet, eles saem daqui com excelência. Então eu acho que o nosso diferencial é a excelência no nosso trabalho. O Cefet tem vários projetos de intercâmbio que trazem pessoas de fora de outros estados, pessoas de fora de outros países, que agregam muito na nossa formação social mesmo. Tem diversidade de gênero, socioeconômica, diversidade de gosto. Tem aula de passinho aqui no Cefet, tem aula de forró no Cefet, tem coral. Então, assim, é muito variado tudo que tem aqui dentro. Essa diversidade, ela proporciona assim, um aprendizado muito além do que a gente coloca numa ementa, numa disciplina, ou que a gente programa numa aula. Ela vai além mesmo, ela transborda. O Cefet, ele transborda a diversidade que os alunos carregam. Em termos regionais, ela é muito importante, porque ela atinge um público que não pode realizar um curso em uma instituição, numa capital, fora de sua região, que é super importante a presença do Cefet no interior, nas cidades menores, né, e atingindo esse público que não teria condições. Essa expansão do Cefet MG para o interior, eu acho que representa muito para o ensino público de qualidade no estado de Minas Gerais. Eu acho que as relações que a gente cria aqui dentro são muito importantes. Principalmente aluno-servidor, aluno-aluno. Acho que o Cefet traz uma oportunidade muito grande de você conseguir ter uma visão ampla do que você pode fazer e o que você consegue. Minha experiência tem sido ótima. Prova disso é que terminei o mestrado e emendei para o doutorado. Se eu não tivesse gostado, certamente eu tinha ido embora já. É um lugar que você nunca vai conseguir largar. Mesmo depois que você sair, você vai querer voltar aqui e você vai querer continuar mantendo amizade com essas pessoas. E é aqui que eu estudo, trabalho, então aqui é como se fosse minha segunda casa. Tudo que eu queria fazer assim, no Cefet, assim, as coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer, eu encontrei espaço para fazer aqui no Cefet. Representa para mim vida, representa para mim felicidade, representa para mim novas possibilidades ou infinitas possibilidades. Professoras e professores, técnicos administrativos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é André Luiz, sou jornalista e coordenador de jornalismo e conteúdo do Cefet MG. A partir de agora, damos início ao webinário O papel dos docentes no ensino remoto emergencial, possibilidades e desafios.
Esta é uma ação direcionada aos servidores do Cefet-MG como mais uma forma de preparação e capacitação para a oferta do ensino remoto emergencial. Este webinário integra a Semana de Acolhimento do Cefet-MG, que tem por objetivo proporcionar uma acolhida mais afetiva e efetiva a estudantes, docentes, técnicos administrativos e demais membros da comunidade acadêmica. Para ficar por dentro de todas as atrações da Semana do Acolhimento, acesse www.cefetmg.br e fique por dentro da programação. Pois bem, para dar início ao nosso webinário, convido o diretor-geral do Cefet-MG, professor Flávio Santos. Boa tarde, professor Flávio, seja bem-vindo. Boa tarde, André, boa tarde a todos os professores, técnicos administrativos, alunos do Cefet-MG, aos pais, enfim, a todos que nos acompanham. Nesse momento em que nós estamos dando mais um passo no sentido da implantação do ensino remoto de natureza emergencial no Cefet Minas, e eu quero iniciar, além desses cumprimentos, saudando também de modo muito especial a professora Adélia, do Departamento de Educação, que falará agora com os nossos professores, alunos, enfim, técnicos administrativos e pais também, sobre o papel dos docentes no ensino remoto emergencial, fará um relato das experiências e promoverá uma reflexão, que é o caminho que nós temos traçado no sentido de que nós possamos fazer essa implementação do ensino remoto da maneira menos traumática possível. Eu digo menos traumática possível, porque é claro que todos nós defendemos o ensino presencial, o seu importante papel na formação dos alunos, mas, por outro lado, nós estamos vivendo e passando, não só a nossa instituição, mas o país, o mundo, por um momento de grande excepcionalidade com a pandemia do Covid-19, então, de modo que esse ensino, que é em caráter excepcionalíssimo, ele vem sendo trabalhado na instituição com envolvimento de muitos dos nossos colegas, não só no que diz respeito às ações administrativas necessárias, mas, sobretudo, pelo conjunto de professores e técnicos administrativos. Eu quero aqui, nesse momento, fazer um agradecimento a todos que compõem as comissões, comissão geral, comissões locais em cada um dos campos, o engajamento e envolvimento de todos os administradores, dos diretores de campus, dos chefes de departamento, dos coordenadores de cursos, para que a gente torne essa iniciativa não só menos traumática, mas que possa ser também um grande aprendizado para o futuro da instituição. Essa é uma semana de acolhimento, é uma semana em que nós estamos procurando restabelecer a conexão entre alunos e instituição, entre professores e técnicos e alunos, e ao fazer esse acolhimento, nós fizemos uma programação com diversas ações, não só de caráter, digamos, mais institucional, mas também diversas ações de caráter local, tal como reuniões entre coordenadores e alunos, entre coordenadores e administração local com os pais de alunos, especialmente no ensino técnico, e tudo isso haverá de nos, eu diria que num primeiro momento, talvez reduzir um pouco o nível de ansiedade, não é natural, sempre, nós estamos vivendo uma situação inédita, não é? E diminuir um pouco essa ansiedade, eu diria que é muito importante nesse momento. Compreender, então, quais são as limitações do ensino remoto emergencial é igualmente importante. E aqui eu faria já um primeiro pedido, não é? Já que nós estamos buscando restabelecer essa conexão com os nossos alunos, é que cada professor, sobretudo nos primeiros dias de aula, nessa primeira semana, que procure priorizar um pouco mais as atividades assíncronas, são aquelas que são disponibilizadas no ambiente virtual, no sistema acadêmico, no sistema integrado de gestão acadêmica, para que privilegie
não é, atividades assíncronas em detrimento das atividades síncronas, de modo que a gente possa começar tranquilamente, não é? Começar tranquilamente, dar os primeiros passos bastante calcados, compreendendo a realidade de cada um dos nossos alunos e, gradativamente, nós, obviamente, vamos acelerar um pouco em termos dos conteúdos que são disponibilizados ao longo desse tempo, das discussões que serão certamente conduzidas, mas eu gostaria de deixar aqui esse apelo, não é? Nós temos que ir dosando gradativamente, nós temos que entender na prática, né, não obstante todas as ações que já foram feitas, a gente ainda vai, na primeira semana, identificar alunos com dificuldades, né, dificuldades de conexão, dificuldades para a utilização das plataformas digitais, enfim. Então, todo esse rol de dificuldades que naturalmente surgirão, elas poderão ser abordadas se a gente iniciar, digamos, dando um passo com muita cautela, especialmente na próxima semana, especialmente nesses dias em que nós estamos restabelecendo esse vínculo. Paralelamente, e eu acho que isso beneficiará, sobretudo, uma atitude como essa beneficia, sobretudo, aqueles nossos alunos que se encontram na condição mais vulnerável, porque, na medida em que nós começamos, digamos, devagar, nós vamos simultaneamente identificando os nossos alunos com dificuldades de natureza socioeconômica, com alguma vulnerabilidade para estabelecer essa conexão, e a nossa diretoria de desenvolvimento educacional, ela agirá, como ela já vem agindo, para que nós consigamos promover a inclusão desses alunos, seja ampliando a concessão de bolsas, que já foi feita, nós tivemos aí já mais de 2.000 alunos beneficiados com um pacote de dados, uma bolsa para acessarem um pacote de dados. Nós vamos ampliar isso, e a Diretoria de Desenvolvimento Educacional, ela vai também apoiar, não é, na aquisição de computadores, na disponibilização de equipamentos para esses alunos em condição de maior vulnerabilidade. Então, repito, é muito importante que os primeiros dias nós sigamos com tranquilidade, com foco, sobretudo, em atividades assíncronas, e chegaremos nos próximos 10, 15, 20 dias, não é, a nossa, digamos, dando o melhor de cada um de nós para que esse processo ocorra de maneira razoavelmente tranquila, eu diria, né? Estaremos satisfeitos, dado o engajamento até aqui, que a gente tenha aí um nível razoável de aceitação, dadas as limitações, obviamente, do ensino remoto emergencial. Então, nesse sentido, eu deixo aqui esse pedido, vamos com muita tranquilidade, com baixo nível de ansiedade. Professora Adélia, que eu já mencionei, ela, por meio das várias atividades de capacitação desenvolvidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas, ela conseguiu abarcar um conjunto de professores, mais de 400 professores que tiveram a oportunidade de fazer a discussão, técnicos administrativos, pedagogos e pedagogas. Então, de modo que nós temos no âmbito da instituição já um conjunto bastante grande de servidores que estão, eu diria, bastante inteirados desse desafio que está posto para todos nós. Então, eu passo de imediato, devolvo a palavra ao André para que ele continue, não é, conduzindo este evento, e finalizo agradecendo a todos da comunidade que se engajaram nesse processo, engajaram muito, porque sabem da excepcionalidade dos tempos que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado e bom trabalho a todos nós. Obrigado, professor Flávio. Boa tarde. Gostaria agora, para a gente dar continuidade a este webinário, né, convido para a nossa transmissão a professora Maria Adélia da Costa.
A professora Maria Adélia da Costa é doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora acadêmica nacional do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, pesquisa e escreve sobre organização histórico-sociocultural do currículo escolar, educação profissional e tecnológica, formação de professores para educação profissional e tecnológica. Boa tarde, professora Adélia, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa transmissão. Boa tarde, André. Boa tarde, Laís. Boa tarde a toda a comunidade cefetiana, né? Os colegas professores, gestores, pais, alunos, técnicos administrativos. Bom, primeiramente quero agradecer o GT de acolhimento responsável por essa semana, por esse momento, e a equipe, né, da DDE, na pessoa da professora Carolina Riente. É uma responsabilidade muito grande estar aqui falando para os colegas, né? A gente é muito bom na sala de aula, que é onde nós nos sentimos mais à vontade para estar fazendo as nossas palestras. Mas, bom, eu fiquei pensando um esforço em que eu poderia, com o meu conhecimento, com as minhas pesquisas, minhas leituras, estar colaborando nesse momento com a gente, com todos nós, professores, pedagogos, coordenadores, gestores, enfim. E aí, pensar o papel dos professores nesse ensino remoto emergencial, numa instituição de educação tecnológica, é um exercício que a gente tem que fazer, que nos obriga a interagir, integrar diferentes saberes, diferentes conhecimentos, né? E é nesse esforço que eu estou aqui falando para todos nós. O que eu quero dizer com isso é que o Cefet, ele é uma instituição onde o ensino é verticalizado. Nós temos a educação profissional técnica de nível médio e temos até a pós-graduação, lato estrito sensu. E o nosso corpo docente, os sujeitos da educação profissional e tecnológica, professores e professoras e pedagogos e os técnicos administrativos e gestores que trabalham nessa instituição, eles, por vezes, transitam nesses 3 níveis, né? E, além de sermos 3 níveis diferentes, com as suas especificidades próprias, com as suas complexidades, nós temos também uma diversidade de perfil de professores, né? Uma diversidade de formações, de profissionais que estão interagindo nesse cotidiano da escola, nesse cotidiano do Cefet Minas. E eu nem estou falando, assim, das especificidades mais subjetivas, no sentido de crenças, de ideologias e tal, eu estou falando mais no sentido de saberes das áreas científicas mesmo. E aí, sem estar entrando na problemática da formação, se são licenciados, bacharéis, complementação pedagógica, tecnólogos ou não, eu queria que a gente começasse a pensar a partir de 5 desafios que o momento traz para a gente, independente da nossa formação, ser no campo da educação, ser em licenciaturas ou não. E aí, eu vou começar, eu quero deixar bem claro que são desafios, né? Tem vários, eu vou focar em 5, que são desafios que eu entendo que, nesse momento, eles são muito fortes para a gente, né? No ensino remoto emergencial. Então, o primeiro desafio, ele é o desafio do espaço físico da sala de aula. O que é que nós temos? Nós temos, historicamente, a construção de um ideário de escola, né? Por mais de 200 anos, nós temos esse modelo de escola que prevalecia até fevereiro de 2020. Um modelo que a gente tem uma sala de aula, né? Geralmente um espaço fechado, com carteiras enfileiradas e um professor que, quando você vai desenhar uma sala de aula, geralmente você o desenha lá na frente da turma, perto de um quadro branco, verde, negro, o que quiser chamar. Bom, e aí, esse tipo de educação, eu costumo chamar que é uma educação nucal. Por que é nucal?
porque os alunos, o que eles veem imediatamente à frente deles é a nuca do colega, né, do outro colega. E aí, o que acontece? A Covid chega, né, e em menos de 6 meses, ela desestrutura tudo isso que foi construído ao longo de 200 anos, de mais de 200 anos. Se foi bom esse modelo, se ele era bom, é bom ou ruim, a gente não vai discutir isso agora. O que a gente vai refletir é que, independente de bom ou ruim, foi embora. Então, com ele, foi embora as nossas certezas de sala de aula, né, de avaliação, de aula prática, de aula teórica. O que resta desse modelo de 200 anos de escola, de 2 séculos de escola, que é uma construção política, social, cultural, histórica, o que resta são os sujeitos da escola. E que bom que restaram foi os sujeitos e que o físico é que foi embora, né? Pelo menos nós estamos aqui para reconstruir, refazer essa história. Então, esse modelo de escola, ele é um modelo centrado numa pedagogia tradicional. E aí a história da pedagogia vem nos mostrar, não é uma história linear, né, mas vem nos mostrar esses momentos em que a pedagogia tenta romper com esse modelo tradicional, mas ele é mais forte, e aí você dá aquelas derrapadas, avança, volta, e é isso mesmo, e está tudo bem. O que não está bem agora é que a nossa zona de conforto, né, a nossa zona de conforto, ela se vai nessa pandemia. Então, vamos refletir. Se nós, professores, nascemos, crescemos, estudamos, nos formamos, nos tornamos professores, nesse modelo de sala de aula que existia antes da pandemia, como que nós nos sentimos agora que nós perdemos o chão da escola? De repente, tudo isso não existe mais, né? Cadê a escola que estava aqui? Ela não existe mais. E aí, aquele espaço ideal, que era a sala de aula, que era o espaço ideal de ensino e aprendizagem, ele mudou. Em alguns casos, ele será uma biblioteca da casa do professor, ele será a sala da casa do aluno, ele pode ser a garagem, ou ele pode ser a cozinha, ou ele pode ser o quarto. Essa sala de aula agora, física, ela não existe enquanto instituição, né? Porque ela foi para as particularidades, ela foi para as casas, ela invadiu as casas das pessoas. Por exemplo, vocês estão me vendo agora num espaço que é a sala de aula que eu estou usando com os meus alunos, que eu vou usar com os meus alunos também. Então, é óbvio que essa mudança abrupta, que essa mudança repentina, que essa mudança que não foi planejada, que não foi maturada, que não foi discutida, ela vai gerar na gente desconforto, ansiedade, medo, angústia. Por quê? Porque eu construí, né, eu construí um ideário de escola. E eu sabia que ao entrar no Cefet Minas, ao entrar na minha sala, ao entrar no laboratório, eu sou muito bom naquilo que eu faço, porque eu domino muito bem os conhecimentos. Então, eu vou lá e dou um show de aula, né? E agora, o meu show perdeu o palco. Eu não tenho mais o palco para o show. Eu não tenho mais o palco para as minhas experiências, né, para as minhas aulas. E essa incerteza, essa ansiedade, essa angústia, ela gera medo. O medo, sobretudo, gente, o medo da gente fracassar, né? Então, daí, nós vamos pensar, o primeiro desafio é o rompimento com essa construção política, história, cultural, social, das instituições escolares, das salas de aula e do que seja uma aula, né? Isso foi desconstruído agora, o ensino remoto emergencial, com a Covid. Então, aí eu vou passar para o desafio 2,
O desafio 2, essa ordem, ela não interessa, né? Eu fiz essa ordem à medida que veio, mas ela não é uma ordem linear, histórica, assim, bem fechadinha. O desafio 2, ele refere à formação docente, ao conhecimento no campo da ciência da educação. O que acontece? Independente de sermos licenciados ou não, independente de sermos da área de sociologia, história, química, física, matemática, topografia, ciência da computação, elétrica, eletrotécnica, né? A gente tem aí uma vasta matriz curricular, disciplinas. Independente disso, nós acabamos afunilando cada vez mais o nosso conhecimento. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando eu, Adélia, começo a fazer minhas pesquisas, eu faço uma opção por alguma área dentro do campo da minha formação. Então, dentro da pedagogia, que é a minha licenciatura, o meu foco é um pouco currículo e bastante formação de professores para a educação profissional e tecnológica, que inclusive foi a minha tese. E aí, os outros conhecimentos do campo da pedagogia, eu domino menos, porque eu pesquiso menos. Então, eu pesquiso menos sobre educação, eu pesquiso menos especificamente sobre didática, sobre técnicas, e por aí vai. Associado a esse meu exemplo, eu poderia pegar o professor, por exemplo, de matemática, né? Ele faz lá a licenciatura de matemática dele, depois ele vai fazer um recorte. Os dos eixos tecnológicos, a mesma coisa. Os que fizeram licenciatura, a gente pensa assim, eles tiveram estudo no campo da educação. Ok, isso pode trazer uma tranquilidade. Até certo ponto, sim. Uma pesquisa da Bernadette Gatti, que é uma professora da USP, me parece, do campo da educação, ela fez uma pesquisa em mais de 100 cursos de licenciatura, analisou mais de 3.500 matrizes curriculares dessas licenciaturas, e ela constatou que apenas 0,6% dessas matrizes eram destinadas a discutir o ofício docente. Olha bem, menos de 1% da matriz curriculares desses cursos discutiam o ofício docente, num curso de licenciatura. Apenas 3,4% da carga horária dessas 3.500 e tantas matrizes curriculares em ensino presencial, em diferentes universidades públicas e privadas do país, apenas 3,4% dessa carga horária era destinadas a disciplinas como didática geral. Então, isso, a Bernadette Gatti, ela conclui a fragilidade das licenciaturas em formar os professores. Então, os que não fizeram licenciatura, né, os bacharéis, tecnólogos, em implementação pedagógica, eles também não tiveram nenhuma formação no campo da educação. Por exemplo, um engenheiro civil, ao fazer um curso lá da engenharia civil, se não for uma licenciatura, ele não vai estudar avaliação da aprendizagem, ele não vai estudar método e técnica de ensino, porque não faz sentido o engenheiro saber disso para trabalhar na MRV, né, por exemplo. Bom, e aí? O que acontece quando esses professores, né, licenciados ou não, eles chegam na sala de aula? O que acontece é que nós vamos continuar a afunilar os nossos conhecimentos, dedicando aos estudos de áreas específicas. O que há de errado nisso? Nada. Claro que não. Ainda mais instituições como o Cefet Minas, como as instituições federais, muitas delas, as universidades principalmente, que acabam incentivando o tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. O que acontece? A gente acaba fazendo ótimos projetos, né,
a partir disso, a partir dessa nossa formação. Porém, embora não tenha nada de errado nisso, existem alguns equívocos. E um deles é o seguinte, inclusive nesse curso aí que a gente está fazendo agora com esses professores, eu tenho feito essa pergunta. O que nós, professores, e aí é uma pergunta para todos que estão me ouvindo, independente da formação, se é licenciatura ou não, vou frisar isso o tempo todo, o que nós estamos estudando e pesquisando no campo das ciências da educação? Se eu sou professor de qualquer disciplina, seja da formação geral ou da formação técnica, eu preciso entender das ciências da educação. Eu preciso entender de avaliação, eu preciso entender de métodos, eu preciso entender de técnica. E o que eu estou, como eu estou investindo nessa área minha de atuação profissional, que é a profissão professor. Olha bem, a minha área de formação profissional, ela pode ser a engenharia civil, pode ser a ciência da computação, pode ser a sociologia, pode ser a química. Agora, a minha área de atuação profissional, onde eu exerço essa profissão, ela é na educação. Então, a minha profissão é professor. Então, eu sou engenheiro químico, professor. Né? Então, eu preciso de entender da minha profissão, que é ser professor. E, às vezes, a gente não para pensar nisso. A gente acha que apenas dominar muito bem os conhecimentos da minha área de formação basta para que eu me torne professor. E não, Paulo Freire já dizia isso. Não basta apenas dominar a área de formação da graduação. Eu posso ter excelentes químicos, eu posso ter excelentes profissionais da área da eletrônica, da mecatrônica, da computação, que não se tornam excelentes professores apenas porque dominam muito bem o conhecimento da área deles. Né? Então, para ser professor, eu preciso de mais do que dominar esses conhecimentos da minha área. Eu preciso conhecer, eu preciso entender o campo da educação. Então, o primeiro desafio, a escola, espaço, escola, sala de aula e aula, que não existe mais nesse momento, né? No ensino remoto presencial, que não existe mais como existiu durante esses 2 séculos, como veio resistindo ao tempo e sobrevivendo ao longo desses 2 séculos, primeiro desafio. Segundo desafio, a minha formação como professor, ela não dialoga com o campo da minha atuação profissional, que é a ciência da educação. Tá? Então, esse é o segundo desafio. Aí, o terceiro desafio, que vai ser numa cadeia, né? Uma coisa um dominó, que um vai derrubando o outro, são as práticas educativas ou práticas pedagógicas centradas no professor. O que é isso? Se eu, enquanto professor, tenho na construção da minha identidade docente, porque a profissão professor, ela é construída, né? Porque ela depende de diferentes saberes. Gautier e Tardif vêm discutir isso, Pimenta aqui no Brasil. E dentre esses saberes, eu tenho o meu saber, que é da minha graduação, lá da minha formação inicial, tenho os saberes que são das minhas experiências docentes, dos meus colegas, dos meus pares. Tenho os saberes que são do programa da disciplina, que geralmente eu domino muito bem, né? Que são os conteúdos curriculares programáticos. E tenho os saberes que são vivenciados por mim, e que fazem parte da minha trajetória de vida pessoal e de aluno, né? Então, eu tenho, na minha construção de professor, eu trago algumas representações, digamos, incorporações de algumas práticas de professores que eu tive. Eu posso utilizar, às vezes, essas práticas como exemplo ou como contra-exemplo. Isso também faz parte da constituição da identidade docente, né?
Tenho outros saberes que são do campo da pedagogia, da ciência da educação e tal. Mas agora, nesse momento, eu vou centrar em 3 saberes, que são os saberes que todos nós temos, que são os saberes da formação inicial, lá da graduação, que são os saberes das experiências que nós temos como docente, se temos 30 anos, 10, 15, 1 ano de docência, eu tenho esses saberes das experiências que vão se acumulando durante esse tempo, e os saberes que são aqueles que são como se fossem meio que modelos, né, dos professores que eu tive. Tá? Esses 3 saberes, todos os professores têm, independente de licenciatura ou não, né? E quando eu tenho esses 3 saberes, o que é que eu faço? Eu acabo reproduzindo na minha prática essas experiências. Então, como o nosso ensino, ele é tradicionalmente tradicional, centrado na figura do professor, e eu não tenho pesquisas e estudos, leituras no campo da educação para entender as teorias pedagógicas, a história dessas didáticas, dessas práticas, eu vou fazer o quê? A minha tendência é reproduzir essas práticas tradicionais, né? Alguns até tentam mudar isso, porque leem alguma coisa, né? Tem uma visão diferenciada e tal. Mas a gente ainda continua reproduzindo essas práticas centradas no professor. Eu quero dizer também que o professor não pode perder de vista o papel dele de autoridade na sala de aula, né? Na sala de aula, ele é a autoridade máxima, o que não quer dizer que ele tenha que ser autoritário, mas a gente não pode perder esse papel de vista. O que acontece nesse desafio 3, então? Quando a prática é centrada no professor, ele tem dificuldade de perceber o processo de aprendizagem dos alunos. Por quê? Porque a gente precisa, hoje mais do que nunca, com essa moçada aí que está na nossa sala de aula, que são todos nativos digitais, né? São de um choque de gerações que a gente até vivencia, a gente precisa de pensar outras formas, outros modos de ensinar. É o que a Covid vem fazer agora com a gente, né? O que eu sei, ele não vale para esse momento. E é o que está causando desestrutura na gente, que causa medo, incerteza e tal. Então, isso tudo quer dizer que o desafio 3 quer dizer que eu, quando decido a exercer a minha profissão na docência, né, não basta eu ter o conhecimento da minha graduação, da minha formação inicial. Eu preciso interagir com outros campos da ciência da educação, da pedagogia, e quem sabe até da neurociências. A neurociências está hoje contribuindo muito com a educação, quando ela vem trazendo estudos de como o cérebro do adolescente, do jovem aprende, né? Como o nosso cérebro, de modo geral, mas mais ainda dos adolescentes, jovens. E aí a gente começa a entender um monte de coisa que acontece na sala de aula, e que a nossa tendência é pensar que o aluno está desmotivado, que o aluno é preguiçoso, que o aluno não tem interesse, porque naturalmente a gente tem essa necessidade da culpabilidade, né? A gente tem essa necessidade. Bom, por que a gente tem essa necessidade? Porque a gente investe tanto, eu preparo a melhor aula, eu vou lá, dou a melhor aula, e os meninos não aprendem isso, aquilo. Então, eu dou o meu melhor e não atinjo o objetivo. Aí eu penso, tem que ter um culpado, porque eu não sou. E nessa conversa nossa que agora, nesse momento de reflexão, eu não estou trazendo
de forma alguma a culpabilidade, sobretudo para colocá-la nas nossas costas nas nossas costas, né, como docentes. Não, de forma alguma. Eu estou trazendo essas questões aqui para que nós possamos refletir sobre a nossa missão, função de professor, né? Porque, gente, ninguém nasce com dom de ser professor. Ninguém é picado pela docência e toma gosto. A docência é uma profissão que se aprende. Nós aprendemos a ser professores como os médicos aprendem a ser médicos, os veterinários aprendem a ser veterinários, os psicólogos aprendem a ser psicólogos. Então, a docência, ela é uma profissão que exige aprendizado. Nós precisamos entender isso e assumir a docência como profissão. Porque, historicamente, a docência foi entendida como a Adélia é filha de uma professora, ela nasceu com o dom para ser professora. Não, eu posso ter sofrido influência de ter pais, de ter a minha mãe professora, e que, de fato, a minha mãe foi uma fonte de inspiração para minha escolha da docência. Mas eu tenho uma filha farmacêutica que não tem ninguém farmacêutico na família, tenho uma filha médica que não existe médico na família. Então, ela aprendeu a ser farmacêutica. Então, nós também precisamos aprender a ser professor. Não adiantava nada eu ter a minha mãe como fonte de inspiração, eu ter, né, o desejo de docências e não investir nos meus estudos, nas minhas leituras, nas minhas pesquisas. Bom, e aí, o que isso tem a ver com a nossa sala de aula? Tem a ver com a nossa sala de aula, que ela é o espelho. A nossa sala de aula, ela é o espelho da sala de aula que nós tivemos. As nossas práticas pedagógicas, elas refletem as práticas pedagógicas pelas quais nossos professores utilizaram nos nossos cursos em qualquer momento da nossa vida e que foi marcante, tá? Então, vamos lá. Desafio 1, o nosso ideário de escola, de sala de aula, que vai-se embora com a Covid. O desafio 2, eu até já me perdi pela ordem aqui, né? Vamos tentar seguir para eu... Claro que eu tenho uma cola, tá. O desafio 2 é a formação dos professores, a nossa formação, que vai se afunilando cada vez mais para a área da nossa graduação, sem transitar no campo da profissão docente, que seria o campo da educação, das teorias pedagógicas. A terceira, que vai acabando sendo um dominó, consequência uma da outra, o desafio das práticas pedagógicas que estão sempre centradas no professor, né? E de pensar que eu preciso fazer diferente, não sei muito bem como fazer isso, porque as minhas experiências, elas estão nesse lugar, e daí decorre o quarto desafio, que é o desafio do desafio, que é todos nós precisamos tomar consciência e aceitar que é preciso mudar, né? Navegar é preciso. Então, gente, esse desafio, ele vem mostrar para a gente a importância que o estudo no campo da educação, mesmo que não seja um estudo aprofundado, né, mas minimamente uma transitada, digamos assim, uma interagida no campo das ciências da educação, ele é importante para a minha profissão. Por que é importante? Porque se eu conheço um pouco de outras formas de se fazer uma aula, se eu conheço outras formas de avaliar, eu ficaria mais tranquilo nesse momento agora, né? Nesse momento que tudo mudou. E nós temos um perfil de aluno, né, meus queridos alunos e alunas que estão nos ouvindo aí, que são alunos, por exemplo, que não conhecem a angústia de enviar uma carta de amor, né, para o namorado, quando a gente é adolescente e mora longe,
e essa carta demora 10, 15 dias para ir e voltar uma resposta para a gente, né? Porque a gente escrevia à mão, postava no correio, demorava aí o namorado tinha que ler, pensar se respondia ou não, e a gente estava ali naquela angústia. Os nossos jovens hoje, eles são imediatistas. Esperar 1 minuto por uma resposta no WhatsApp é tempo demais, é uma eternidade, né? Então, eles não viveram a nossa experiência, e nós estamos acabando entrando nas experiências deles, e isso traz um choque para a gente, né? Um choque de gerações mesmo. Então, e aí nós podemos pensar algumas coisas a respeito desse desafio da tomada de consciência de que é preciso mudar. Uma das questões que eu queria que a gente pensasse né, quando eu vou pensar uma aula da minha disciplina, quando eu vou pensar um conteúdo, né, para os alunos, ou uma atividade de fixação, revisão, qualquer coisa assim, de onde eu parto, né? Como eu seleciono as técnicas, as metodologias, a forma de se fazer a aula? Como eu defino os objetivos? Eu defino os objetivos de ensino ou eu defino os objetivos de aprendizagem? Ou eu defino os dois? Ou eu não planejo aula escrevendo, definindo objetivo, porque eu já sou muito bom, né? Domino muito bem o conteúdo, então eu já só faço um esqueminha assim, papai, vou lá e dou minha aula. Quando eu penso em utilizar um recurso, eu vou utilizar um data show para dar aula lá e tal, eu entendo o data show como uma estratégia que vai ser diferente para eu dar uma aula, ou eu entendo como apenas um recurso, né, didático? O que eu já estou no desafio 4, né? Só falta um para a gente terminar esse momento de desafios. Eu já parei para pensar o que seria importante eu estar incorporando à minha profissão de professor? Né? Ou eu sempre achei que os conhecimentos que eu tenho já estão de bom tamanho. Então, sobre a questão da aceitação de que é preciso mudar, eu vou fazer 2 questões para a gente pensar. 2 reflexões, né? A primeira reflexão é que todas essas perguntas sobre objetivo de aprendizagem, sobre estratégia, sobre recurso, sobre planejar aula e tal, elas são questões do campo da pedagogia. Mas elas não são questões do pedagogo. Elas são questões da pedagogia. E a pedagogia, né, de um modo geral, eu não estou falando o curso de pedagogia, eu estou falando as teorias pedagógicas, elas são do campo da educação. Então, o professor, ele precisa, né, beber água nesse campo também. Porque a profissão dele, né, a nossa profissão, exige isso. Tá? A outra observação que também decorre mais ou menos dessa primeira, que é a ausência de estudos no campo das ciências da educação. A ausência desses estudos, elas trazem algumas falas truncadas para dentro da escola. Quando eu disse truncadas, eu estou dizendo, por exemplo, eu, Adélia, já ouvi várias críticas a metodologias ativas, como modismo, como meio que uma imposição para utilizar tecnologias digitais, né? Meio que como se tivessem definindo metodologia ativa como sinônimo de tecnologias digitais, né? Uma coisa assim, como uma metodologia tendenciosa a inserir as tecnologias digitais às práticas docentes. Sobre isso, antes de falar do meu ponto de vista, eu vou tomar a liberdade de ler uma fala, depois eu vou identificar quem disse isso. A maioria dos professores da faculdade já ouviu falar e sabe que os especialistas em pedagogia dizem que devem fazê-lo em suas aulas.
Porém, se você mencionar com os colegas, eles imediatamente lhe dirão que é uma má ideia, uma moda educacional, um desperdício de tempo, de aula. É como comer com colher, diminuir os padrões acadêmicos, uma conspiração radical para destruir o sistema americano de ensino superior. Quem disse isso foi Richard Felder, em 1994. Ele é professor, engenheiro químico da Universidade da Carolina do Norte, e ele trabalha há alguns anos utilizando metodologias ativas, e assim como no século aqui 21, né, em 2020, 2019, eu tenho escutado essas críticas duras a metodologias ativas, porque é um dos campos que eu tenho pesquisado, né, no meu grupo de pesquisa. Ele, em 1994, ele já fazia esse desabafo, né, de que os colegas da universidade não entendem a metodologia ativa como uma possibilidade de fazer com que o aluno aprenda. Aliás, ter maior possibilidade de que o aprendizado aconteça, né? Mudando um pouco a fala anterior. Então, em 1994, nós não tínhamos as tecnologias, as plataformas, os acessos que nós temos hoje, né? E que bom que nós temos isso hoje, porque o ensino remoto emergencial, ele vai nos cobrar isso, de certo modo. Nós temos, em 1899, um pesquisador chamado William James, que já falava em metodologias ativas. E aqui eu aproveito para dizer que as metodologias ativas, elas não são obrigatoriamente as tecnologias digitais não são necessariamente obrigatórias na aplicação das metodologias ativas, tá? Eu posso utilizar um jogo de baralho numa aula presencial ou numa aula remota, aí eu vou precisar da tecnologia, né? Mas numa aula presencial eu posso utilizar um baralho e aplicar a estratégia de uma metodologia ativa, sem necessariamente estar utilizando as tecnologias digitais. Claro que o ensino remoto muda um pouco esse quadro. Mas uma outra questão que a gente precisa pensar é que as ferramentas digitais ou analógicas, o baralho, ou a plataforma, o Padlet, ou outras plataformas, Google Forms, ou isso ou aquilo, por si só não garantem que as metodologias ativas aconteçam, né? É preciso uma mudança de postura do professor, né? Ele precisa mudar o foco, né? A aula não pode mais ser centrada no professor, ela tem que passar a ser centrada no aluno, na aprendizagem, desculpa. Né, na aprendizagem que ela tem que ser. E aí, as metodologias ativas podem ser um caminho agora, né, pode ser uma possibilidade, a gente está falando de desafios e possibilidades, daqui a pouco eu vou falar de algumas possibilidades, mas elas podem sim ser algumas possibilidades, mas elas por si só não vão garantir nada, né, precisa que o professor estude e entenda e compreenda como se pode fazer de outras formas, ok? Por outro lado, né, gente, nós, professores, não vivenciamos, não tivemos esse espelho de metodologias ativas no nosso processo formativo, né? Então, a gente precisa de compreender essa situação também. E também a urgência com que se tem que aprender isso para se fazer o ensino remoto emergencial, ele vai causar bastante angústia, ansiedade na gente. Então, dito isso, né, saindo lá da organização da sala de aula, passando pela formação de professores, pelas práticas pedagógicas, pela aceitação de que é necessário mudar, eu chego no quinto e último desafio desse momento de hoje, que é o desafio da avaliação da aprendizagem no ensino remoto emergencial.
E aí eu quero perguntar para você, professor, como você aprendeu a avaliar? Em que espaço você aprendeu a avaliar? O que você entende por avaliação formativa? O que você entende por avaliação somativa? Nós temos aí as normas acadêmicas que vem falando de 3 tipos de avaliação, diagnóstico, formativa e sumativa. Como que você compreende esses 3 modos e formas de avaliar? Você já parou para estudar, para tentar entender as concepções, as finalidades de por que se faz assim ou assado? Uma pesquisa de Lucchesi, que é da área da avaliação, ele faz uma severa crítica a nós, professores. Ele fala que nós, professores, não avaliamos, nós fazemos exames, nós classificamos. Aí, a pesquisa da Bernadette Gatti, que eu falei anteriormente, nos cursos de licenciatura, ela nos conta que 70% dos professores desses mais de 100 e tantos cursos de que eu disse antes de que ela pesquisou, 70% tiveram como ferramenta de avaliação, né? Os professores os avaliaram por prova escrita. Então, olha bem, mais uma vez, o nosso espelho, ele é o espelho tradicional, ele é o espelho do exame. Né? Nem sempre a prova escrita vai ser um exame, né, gente? Mas aí eu estou falando de um modo geral, pegando aqui o gancho na pesquisa da Bernadette Gatti, sim, e na fala de Lucchesi. Agora, não quer dizer que os professores do Cefet, ou toda a prova escrita, ela seja um exame, claro que não. Mas nós precisamos até entender quando a prova é um exame e quando a prova não é um exame, tá? Então, mais uma vez, parte da nossa prática, ela é constituída de exemplos, né? De modelos, mais ou menos assim, né? Do que a gente veio acumulando ao longo das nossas experiências e da nossa docência, né? A avaliação formativa, que é o que é possível fazer no ERE, né? A gente já viu até professor que fica naquela dúvida, naquela angústia, e, vai ter somativa, como... Não, o ERE não dá para ter uma avaliação formativa, como a gente pensa. Aliás, eu acho que a avaliação formativa, ninguém vai me bater, né? Ainda bem que é virtual. Eu acho que ela deveria ser completamente repensada na escola do Cefet, como ela é hoje, mas isso é outro assunto. Bom, e aí, como que é esse lance de fazer avaliação formativa, avaliação processual, avaliação diferente? Como que eu avalio por outras formas? Terá um momento aí de avaliação da aprendizagem com outros colegas professores, né? Eu acho que a gente vai poder estar pensando nisso, mas existem muitas possibilidades de fazer avaliação formativa e que a gente vai aprender, tem a possibilidade de aprender agora com o ensino remoto emergencial. Mas uma coisa é preciso que a gente balance a cabeça e deixe embora tudo aquilo que a gente tem construído de avaliação da aprendizagem. Né? Que, aliás, na verdade, a gente não faz avaliação da aprendizagem, a gente pode até fazer avaliação do ensino, mas da aprendizagem eu acredito que a gente precisa avançar muito. Claro que eu estou falando de uma forma geral, né? Existem as exceções. Porque agora, meu foco não pode ser a nota do aluno. Eu sei que tem muito professor preocupado com nota, não é uma crítica, a gente sabe que tem que ter uma nota, que é a nota que vai, né, que ele será aprovado ou não, mas o nosso foco agora não é a nota, o nosso foco agora é a aprendizagem desse aluno. Então, a nossa pergunta agora tem que ser a seguinte: quais são os subsídios, né, ou buscar os subsídios para compreender de que forma, quais as possibilidades eu tenho de verificar se o meu aluno aprendeu determinado conteúdo. Eu elaborei, nesse tempo aí, nesse curso que está encerrando essa semana, um e-book para os colegas, né, que
que estão fazendo o curso e disponibilizei para todas as coordenações. Nele, eu tenho uma parte que eu falo da avaliação da aprendizagem e apresento algumas possibilidades. Então, quem quiser, quem tiver interesse, pode dar uma olhada nesse e-book e a gente pode discutir depois, né? Vai ter muito tempo para isso. Bom, aqui eu encerro os meus 5 desafios e vou falar rapidamente, porque acho que eu já estou estourando o tempo, das nossas possibilidades, né? Então, olha, por incrível que pareça, esse momento tenso, uma das possibilidades agora é a gente efetivar de fato, a gente fazer de fato um currículo integrado. Por quê? Porque nós estamos tendo tempo para dialogar os professores das mais diferentes áreas, né, das mais diferentes disciplinas, utilizar uma estratégia da metodologia ativa, por exemplo, aprendizagem baseada em problema ou aprendizagem baseada em projeto, que são 2 estratégias diferentes, para que eu possa começar a fazer a integração curricular por meio de projetos, né? Já é um bom começo. A segunda possibilidade do trabalho docente no ensino remoto, e que é uma possibilidade interessante, né, gente, é consolidar esses momentos de encontro dos nossos pares, de encontro docente, esses momentos que nós estamos tendo, por exemplo, agora com o curso das metodologias ativas, momentos nos quais a gente discute nossas angústias, nossas práticas, que a gente busca fazer algo diferente. Hoje de manhã, por exemplo, nós estávamos, né, a turma de hoje, a turma da manhã, nós estávamos fazendo uma rubrica de autoavaliação dos alunos. Então, essa construção coletiva, ela é muito mais eficaz do que a Adélia fazer um modelo de autoavaliação e disparar esse template aí para os professores, né? Não, a gente juntos, né? Eu posso estar pensando só em uma área, aí vem aqueles professores das mais diferentes áreas, trazendo os seus conhecimentos, trazendo as suas experiências, e a gente faz uma rubrica linda, maravilhosa de autoavaliação, que é uma atividade que nós começamos a fazer hoje de manhã. Então, essa possibilidade desse conhecimento em rede, dessa troca de conhecimento em rede entre nós, professores, ela vai ser uma coisa, assim, que eu estou apostando muito e que tomara que sobreviva depois que passarmos esse momento difícil, né? Uma possibilidade que o ensino remoto traz para a gente é a ruptura com essas construções engessadas da nossa história da educação, né, que vem exigindo um modelo híbrido, tanto de avaliação quanto de aula, uma nova forma de pensar, de entender, de fazer as nossas aulas, as nossas avaliações, os nossos espaços de aula, de avaliação. E a quarta possibilidade é a questão, assim, que mesmo de forma, né, abrupta, assim, que não foi a melhor forma, é a possibilidade da gente compreender melhor o processo de aprendizagem. Eu não posso achar normal 50% de alunos serem reprovados em determinada disciplina, 60%, 70%. A gente precisa estudar isso de alguma forma, né? A reprovação, ela vai acontecer mesmo, né? Ela faz parte do processo, mas a gente não pode naturalizar sem uma reflexão maior, tá? Dito isso, aí eu vou fazer uma propaganda rapidinho, que nós vamos, a escola, inclusive, eu vou aproveitar, né, para agradecer as meninas e o menino da Escola de Desenvolvimento de Servidores, EDS, Wesley, Regina, Natália, Sheila. Ai, meu Deus, será que eu esqueci alguém? Bom, eu acho que não. Se eu tiver esquecido, perdão, tá, gente? Nós vamos continuar com esses encontros. Nós vamos abrir um segundo módulo de formação contínua dos professores, que a gente pretende fazer 4 horas aulas, né? 4 horas de encontro por mês, né? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro,
que é focado, eu brinco que vai ser um encontro, mais ou menos o divã do Cefet, né? Para a gente fazer essa troca de experiências, para a gente ver o que está funcionando, o que não está, para a gente buscar a solução para o que estiver nos angustiando. Então, provavelmente vocês receberão esse convite em breve, e quem não fez o primeiro momento pode fazer o segundo tranquilamente. E, por fim, agora chegando ao fim mesmo, eu quero deixar uma mensagem final, né? Especialmente para os professores, que é o seguinte, gente, não podemos sofrer. Não podemos sofrer. Conciliar o emocional, o psíquico, o profissional, o pessoal, o doméstico, tudo isso dentro da nossa casa, dentro desse espaço físico, que por vezes vai ter uma criança, um marido, um filho, ou um idoso, né? Sempre tem outras pessoas que não estão ligadas diretamente à sua profissão, e que tem que abrir mão de você ali dentro para esse trabalho interno, né? Então, assim, isso por si só já é o máximo que nós vamos poder sofrer, que é dividir esses espaços. Então, não vamos buscar mais sofrimentos. Não podemos buscar mais sofrimentos. E, para isso, a gente precisa pensar o seguinte: ninguém no mundo, nem a maior potência do mundo estava preparada para a Covid. Não existem pesquisas, não existe teoria sobre o ensino remoto emergencial. O que existe? Existem professores da área da educação, assim como eu, assim como o Gatti, assim como outros, né? Eu estou falando eu da área da educação, porque nem pesquisa ainda estou fazendo. Existem pessoas da área da educação à distância, assim como o Adelson aí, a Márcia Goretti, que estão, e os próprios professores que não têm a formação na área da educação, o que a gente está fazendo? Utilizando as nossas experiências, a nossa formação, as nossas pesquisas, e tentando fazer o ensino remoto emergencial, né? E quando a gente vai fazer dessa forma, o que acontece? Podemos cometer erros. Claro que podemos cometer erros, né? Está sendo mais ou menos um experimento por tentativa e erro. Então, o que eu quero dizer com isso? Não se angustie em querer aprender 1001 plataformas digitais colaborativas, né? No curso, por exemplo, de metodologias ativas, a gente viu um monte. Mas não tentem aprender 1001 de uma vez. Não tentem buscar 2003 ferramentas de avaliação. Não tentem elaborar, buscar 4.005 quizzes. Não precisa disso. Eu não sou um professor que estou preparado para tanta interação com as tecnologias digitais dessa forma. Então, nesse momento, o menos é mais. Faça simples, mas faça o melhor. Faça a sua opção. Escolha a ferramenta que vai te deixar mais confortável. Escolha a forma de interação que vai te deixar mais autoconfiante. Né? Com o tempo, a gente vai adquirindo autoconfiança, vai entendendo, com o tempo, até dezembro, esperamos que ano que vem isso mude, né? E pensar sempre que esse momento é um momento de travessia, que todos nós estamos fazendo juntos, né? Nós estamos fazendo a travessia juntos, porém separados, olha que coisa, né? Juntos, porém separados. Essa travessia desse novo, desse inesperado, nós estamos fazendo para quê? Para o encontro da empatia, para o encontro da solidariedade, para o encontro da humanidade, para o encontro da interação, para o encontro do acolhimento aos nossos alunos. Então, não tenhamos medo de errar. Eu entrei lá no Teams para fazer a minha aula, não funcionou. Tá tudo bem.
não funcionou hoje, vai funcionar amanhã. Ah, eu fiz aqui o meu PowerPoint, agora na hora da aula não deu certo, a internet está ruim, não consegui compartilhar. Tá tudo bem, compartilha amanhã. Então, não vamos trazer para nós sofrimento maior do que nós já temos pelo momento que nós estamos passando. E vou citar duas pessoas aqui, né, que já se foram, não estou mais nesse plano, e que eu gosto muito, que lembremos de Raul Seixas, né, tente outra vez. Então, tentemos outras e outras e outras vezes. O que importa é que nós tenhamos consciência e responsabilidade do que estamos fazendo. E o nosso querido Drummond de Andrade, mineirinho, que diz: não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Eu estou com as minhas mãos estendidas a todos vocês. E espero ter as mãos de vocês para que a gente possa, juntos, porém separados, fazermos a travessia com tranquilidade, com paz, com harmonia e com muito aprendizado. Obrigada a todos e todas, e eu encerro aqui a minha participação. André, é com você. Valeu, professora Adélia, muitíssimo obrigado por essa aula aí, esses desafios, essas possibilidades. E contamos com a senhora aí para responder as dúvidas, né, os questionamentos por e-mail aí para o pessoal que, né, porventura, como a senhora mesmo disse, está de mãos aí, para atender a todos e tal. Então, contamos com essa colaboração da senhora. Muitíssimo obrigado por hoje, viu? Por nada. O ruim de envelhecer é que as pessoas chamam a gente de senhora, mas tudo bem. Vamos que vamos. Boa semana, viu? Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Caso você que nos assiste queira enviar algum questionamento à professora Adélia, como eu disse, então você pode mandar para o próprio e-mail da professora, adelia@cefetmg.br. Mais uma vez, lembre que as atividades, né, da Semana de Acolhimento, elas continuam ao longo desta semana aí. Acesse, então, www.cefetmg e veja a programação completa. Muito obrigado, então, a você que nos assistiu hoje neste webinário. Espero que nos vejamos em breve. O Cefet-MG agradece o apoio técnico dos servidores Júlio Sardinha, Laís Barbosa, Maiara Marinho, e deseja muita saúde a todas e a todos. Um abraço.